Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Feliz com Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 37. Por gentileza, desde já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade. Sou grato a Deus por este ministério. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Zé Fernando, da nossa missionária Beatriz, da sua família, que é um pai, uma mãe espiritual para nós e nos ensina muito. Cada vez que a gente conversa, somos renovados pelo Senhor. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor Alessandro também, que também tanto me ensina, tanto me inspira a fazer uma obra para o Senhor. Sou grato a Deus pela minha linda esposa, minha digníssima, que eu tanto amo, e que tem sido aí uma ajudadora na caminhada cristã. Eu sou grato a Deus pela sua vida, minha esposa. Sou grato a Deus por esta igreja. Sou grato a Deus por esse corpo de obreiros que também está sobre a minha retaguarda. Amém? Conseguiram encontrar, meus irmãos? Amém. Mateus, no capítulo 9, no verso 37 e 38. Amém? Podemos ler? Diz assim: disse-lhe aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Amém? Pode se assentar. Talvez na sua versão possa estar rogai ao Senhor ou rogai a Deus. Tá? Aqui é a mesma palavra, o mesmo significado, rogar, orar. Amém? Meus irmãos, Deus está pronto para salvar. Deus, ele está pronto para fazer o sobrenatural. Deus, ele está pronto para curar, para libertar, para restaurar. Deus, ele está pronto para isso. Sabe, é muito lindo porque o texto que nós lemos é um momento em que Jesus está ali podemos dizer, no começo do seu ministério, e ele começa a curar, começa a libertar cativos, começa a libertar endemoniados, começa a fazer algo sobrenatural. Sabe, e quando você vê tudo isso acontecendo, é algo glorioso, a multidão fica admirada, a multidão fica, meu Deus, quem é esse que faz tantos milagres? Quem é esse que faz esses sinais? Até porque o povo não estava tão acostumado a ver isso acontecendo. Por mais que às vezes surgia alguns ensinando e falando, mas a Bíblia mesmo vai falar que a multidão olhava e falava assim: quem é esse que fala com autoridade? Que tem que domina, que tem ele não só o poder, mas tem autoridade no que fala. E Jesus, ele está ali caminhando e fazendo milagres. E é muito lindo isso, porque Jesus, ele sabe alcançar o coração do povo. E ele começa a entrar nas cidades, nas vilas, e começa a curar. E isso é tão lindo, porque quando o povo começa a ver isso, meus irmãos, o coração das pessoas se abre. Pode perceber, é muito lindo você ver o Sermão do Monte, quando Jesus pega para pregar para todo mundo. Mas o começo disso, começa ele indo nas vilas, indo nas cidades e orando pelos enfermos, orando pelos cativos e as vidas sendo libertas. E é tão lindo isso, meus irmãos, porque os milagres, os sinais, é uma chave que Deus derrama sobre a igreja também nos dias atuais para alcançar o coração do povo. Ele tem um papel. Milagres, curas, são coisas que Deus falou que nós teríamos acesso. Através do Espírito Santo, através de uma fé, através de, se nós orarmos, pedirmos ao Senhor, crermos e não duvidarmos, o próprio Jesus falou que nós iríamos ver isso acontecer. Tudo que pediríamos ao Pai aconteceria. Você olha para a grande comissão, lembra? Ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai os demônios, orai pelos enfermos. Jesus mesmo falou: vocês irão pisar em serpentes e escorpiões. E não orar por enfermos, eles serão libertos. Até, meus irmãos, orar por mortos, defuntos. Jesus falou que nós poderíamos orar e eles seriam ressuscitados. Sabe, a grandeza daquilo que o Senhor derramou sobre nós é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso, meus irmãos, o evangelho é empolgante.
Quando nós nos realmente mergulhamos no Evangelho de Cristo, nós começamos a perceber que o Evangelho não é sobre nós, é sobre uma obra que Deus colocou em nossas mãos. Meus irmãos, é tão lindo porque quando você aceita o Senhor Jesus, quando você dá o passo de falar, sim Jesus, eis-me aqui, eu quero te servir, o Senhor é o meu Senhor da minha vida, ali é uma convocação do céu. Ali é uma convocação do céu, você ganha ali a salvação, você é alcançado por Deus, você é restaurado, mas não para ali. Porque tem muitas pessoas que fazem o quê? Aceitei Jesus e depois quer viver normal. Quer ver, agora eu sou salvo, mas peraí, não parou aí. Não é aceitei Jesus, acabou, agora continuo minha vida normal, mas agora eu sou salvo. Não. Sim, agora você é salvo, você é alcançado, mas junto com a salvação tem uma comissão. Junto com a salvação sempre tem uma comissão do Senhor para você. Então, e aí ele chama, vão e pregue o Evangelho, vão e anuncie as boas novas, vão e fale daquilo que vocês têm vivido, daquilo que vocês têm visto. Meus irmãos, isso é tão lindo. Sabe por quê? Porque isso isso é tão direto, porque isso é muito antes de Deus fazer, de Jesus estabelecer pastores, evangelistas, antes disso acontecer. Foi no começo, quando Jesus começou a pregar, ele já falou, vão e anuncie, vão e fale, vão e pregue, vão e vão fazer a obra. Por isso que evangelizar, falar do amor de Deus, nunca foi uma tarefa específica de pastores, evangelistas e obreiros. Mas é uma missão, é uma tarefa de todo aquele que disse sim para Jesus. De todos aqueles que falou, Senhor, entra na minha vida. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, o Senhor é o meu Salvador. Se você fez isso, se você fez essa oração, se você chegou a aceitar o Senhor, se você se batizou, existe essa comissão sobre você. Existe esse chamado sobre você. Só que como já foi lido aqui, e é lindo isso, nesse culto foi lido, que o fardo do Senhor não é pesado. O jugo do Senhor não é pesado, não é cansativo, não. Ou seja, fazer a obra do Senhor, fazer a vontade do Senhor, nunca será pesaroso para nós. Nunca será. É tão lindo porque não lembro se era o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro, se não me engano, ele fala, ou João, um dos três, ele fala assim, os mandamentos do Senhor não são pesados. Se eu não me engano, acho que era o apóstolo João. E ele chega e fala assim, os mandamentos do Senhor não são pesados. Ah, mas por que parece tão pesado? Por que parece tão difícil? É porque existem coisas que estão desalinhadas com o céu. Meus irmãos, toda vez que nós vemos conflitos em fazer a vontade de Deus, em resolver aquilo que Deus manda fazer, comece a olhar para a sua vida e falar, Deus, alinha a minha vida ao céu. Alinha a minha visão ao céu. Alinhe os meus olhos com a visão do Senhor. Por quê? Porque às vezes está tendo conflito porque existem coisas que estão desalinhadas com a vontade de Deus. Existem coisas que não estão alinhadas com o plano divino do Senhor. Porque sim, vai ter levantes, sim, vai ter dificuldades, sim, isso é normal, isso faz parte, o próprio Jesus encontrou isso. Mas, meus irmãos, a gente vê na Bíblia, a gente vê no Novo Testamento, que toda vez, e até o povo clamava, o povo orava e falava assim, Senhor, abre portas para que o Evangelho chegue. Se você olhar, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, você vai olhar e vai ver o apóstolo Paulo pedindo para a igreja, ore por nós, para que nós possamos continuar pregando. Ore por nós para que o Evangelho possa alcançar as cidades. Você vê, e é tão lindo isso, meus irmãos, até tem momentos que o apóstolo Paulo, com muito carinho e com muito zelo, ele fala para a igreja, fala assim, vocês já era para estar maiores, já era para estar mais maduros. Por quê? Porque se vocês estivessem maduros, eu poderia agora ir para outras cidades pregar mais o Evangelho. Mas como ainda estão bebezinhos, como ainda estão pequenos na fé, eu tenho que ficar aqui repetindo as mesmas coisas para vocês, até que vocês entendam. E aqui eu estou parafraseando o que o apóstolo Paulo fala. Por exemplo, em Coríntios, em algumas cartas, ele cita essa questão. Mas, entenda, o Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é empolgante. Meus irmãos, nunca deixe o inimigo enganar sua mente dizendo que o Senhor não está trabalhando. Não, Ele continua trabalhando. Ele continua agindo. Eu sei, meus irmãos, que a Bíblia fala que o mundo vai de mal a pior, mas a igreja segue vitoriosa.
O mundo fala que sim, a Bíblia vai falar que o amor de muitos esfriaria. Sim, eu sei disso. Mas, meus irmãos, no meio daqueles que até se desviam, sempre tem um remanescente. Sempre tem uma igreja fiel. Se você olhar para Elias, e chega aquele momento, ele enfrenta aquele grupo de sacerdotes, do inimigo, de Baal, ali, ele entra aqui, ele entra em crise depois, ele fala, estou sozinho. E ele fala assim, opa, não, Elias, você não está sozinho. Ainda tem 7.000 que não se dobraram. Ainda tem 7.000 que está lá firme. Meus irmãos, talvez a gente não esteja vendo com os nossos olhos, mas pela fé, nós sabemos, existe uma igreja vitoriosa, viva, operante no reino da terra. Nesse reino, nesse mundo que nós vivemos, existe uma igreja viva que opera, existe uma igreja viva que segue avançando, pregando o evangelho, anunciando, existe missionários sendo levantados agora, indo para a Nigéria, indo para a Coreia do Norte, indo para tantos lugares, existe missionários indo para a África, existe missionários indo para outras nações, existe missionários indo para aqui na América Latina mesmo, em países que já tem a perseguição. Existem pessoas que estão se levantando, existe uma igreja viva. No nosso meio nós já vemos isso. No nosso meio nós já vemos Deus levantando, Deus fazendo, Deus agindo. Ou seja, Deus nunca parou de trabalhar. Meus irmãos, a igreja nunca perdeu. Sabe, é por isso que o apóstolo fala, nós podemos ser afligidos, mas não destruídos. Ele vai falando e isso vai te animando a sua fé. Porque sim, não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade. Não, você vai passar por dificuldade. Sim, faz parte. Nem Jesus foi isento disso. Ele passou. Porém, a Bíblia vai deixar bem claro, e o próprio Jesus fala, tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Cristo é o nosso modelo, Cristo é o nosso exemplo. Se Ele venceu, se nós estivermos com Ele, também venceremos. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. Lembra do livro de Apocalipse? Às vezes a pessoa fica com tanto medo do livro de Apocalipse. Irmãos, é uma carta de alegria. É uma palavra de esperança. A não ser que você seja o que vão ficar. Aí talvez não seja. Mas se você faz parte porque entenda, meus irmãos, a carta de Apocalipse que João escreve foi direcionada para a igreja de Cristo. Então, quando fala do sofrimento, quando fala das tribulações, dos sofrimentos que vão para aqueles que não aceitaram a Cristo, que estão lá de perdido, não serve para nós isso. E você vai ver que na carta mesmo de Apocalipse, vira e mexe, você vai ver o apóstolo falando assim, mas os que vencerem, mas os que ficarem firmes, e aqui é importante você permanecer. Por quê? Porque o cenário quando a carta foi escrita, foi perseguição, foi luta. A igreja estava sendo perseguida de forma, monstruosa. E no meio desse caos todo, vem a carta de Apocalipse falando assim, ei, aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Porque vai vir o refrigério, o Senhor vai voltar e seremos arrebatados. E Ele começa a trazer essa esperança. Meus irmãos, entenda uma coisa. Muitas das vezes, Deus Ele não vai te livrar da luta. Mas Ele vai te dar esperança. Ainda mais quando se fala de obra missionária. Ainda mais quando fala de fazer a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, aqui o foco hoje não é falar apenas das bênçãos que nós queremos receber do Senhor, da promoção, daquilo que eu estou pedindo a Deus pela minha própria vontade. Não é isso que nós estamos falando. Estamos falando de algo que envolve vidas sendo salvas, que envolve pessoas sendo alcançadas, que envolve vidas sendo transformadas. E nós temos que entender, meus irmãos, que todos nós somos chamados para isso. Sabe, nós precisamos entender que nós fomos chamados para fazer uma obra para Deus, aonde estamos inseridos. Mas nós não podemos mais nos calar. Nós não podemos mais ser isentos da responsabilidade que Deus colocou sobre nós. Uns vão, outros ficam, mas aonde eu estou inserido, eu tenho que fazer a obra. Se eu estou em Suzano, eu tenho que fazer a obra em Suzano. Se eu estou em outro lugar, eu tenho que fazer a obra em outro lugar. Se Deus me enviar para outro, eu tenho que fazer. Eu não estou preso a uma localidade, você não está preso a uma localidade. Você está preso, entre aspas, a uma missão. Existe uma missão que Deus colocou sobre nós. Mas, infelizmente, muitas das vezes somos negligentes com isso. Muitas das vezes, meus irmãos, começamos a querer viver como o mundo vive. Onde respeita Deus, diz que ama Deus, mas na semana tem uma vida normal. Trabalha, tal, então, mas não fala de Deus, mas não se posiciona, mas não tem, não mostra alguém. Porque, meus irmãos, nós carregamos a mensagem da cruz. A mensagem que nós carregamos não é uma mensagem humana.
Não é a mensagem que um coach ou alguém pode simplesmente falar, não é isso. Não, a mensagem que a igreja carrega é uma mensagem de salvação. É uma mensagem, ei, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Existe uma condenação, não porque a gente deseja isso para aquela pessoa, mas por causa da natureza humana que está sobre ela. E a gente carrega essa mensagem, ei, existe um remédio, existe uma salvação, existe algo que pode mudar a sua vida. Agora, se existe essa mensagem, por que nos calamos tanto? Por que somos tão negligentes em abrir a boca e falar? Por que temos vergonha? Por que temos medo? E talvez você possa falar que não tem. Então, se não há medo, se não há vergonha, por que não falamos em todo o tempo do amor de Deus para as pessoas? Nós temos que questionar. Mas, como eu falei, o texto que nós lemos vai mostrar Jesus andando pelas multidões, andando por essas pessoas e olhando aquela mulher e falando assim, o campo, a colheita é grande. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Esse é o cenário que nós temos. Imagina, Jesus está curando, Deus está fazendo, está coisa maravilhosa, aquele avivamento que todo mundo queria ver. Tenho certeza que você gostaria de ver isso. Paralítico andando, morto levantando, coxo começando a andar. Imagina, coisa maravilhosa, assustadoramente maravilhosa. E aí ele olha para aquilo e fala assim, o campo está preparado. A colheita está preparada. Talvez você já viu aquela imagem lá da plantação de trigo, e você olha aqueles trigozinhos assim bonitinho, ou talvez você vai numa horta e você vê aquele alface bonitinho. Imagina Jesus olhando para o mundo e falando, a colheita está pronta. E é grande, vai ser maravilhoso, mas ele vai trazer uma verdade, mas são poucos os trabalhadores. São poucos aqueles que estão dispostos a trabalhar nessa seara. Sabe, meus irmãos, mas o que me chama a atenção, além disso, que já é maravilhoso ver isso, e acredite, essa colheita, essa seara continua pronta e é grande. Meus irmãos, ainda tem muita gente para ganhar para Jesus. Então, não importa quantos anos você tem, arregaça as mangas, tem muita alma para você ganhar para Jesus. Tem muita alma para você alcançar. Ah, mas eu tenho 60 anos. Ih, meu irmão, Deus vai te usar para ganhar a terceira idade, não tem problema. Ah, mas eu vou para o asilo. Lá no asilo você vai pregar o evangelho. Mas aonde o cristão vai, ele faz a diferença. Aonde, sabe, é lindo você ver, às vezes eu vejo em alguns vídeos, aí você tem aquela senhorinha de 80 e poucos anos, aí o jovem, o neto senta ali e ela fala, filho, na minha época a gente orava, na minha época, sabe, tem uma moça que às vezes, tanto eu vejo como no feed da minha esposa no TikTok, ela fala assim, ela tem uns 80 anos, ela fala assim, e ela abre a Bíblia dela ali, toda ali, né, cheia de orelhinha, e ela fala assim, simplicidade, ela fala assim, vocês têm que aprender a orar. Vocês têm que entender o valor da oração. Cara, isso aí é tão lindo, porque às vezes eu e minha esposa conversam assim, nossa, isso, sabe, é tão empolgante, porque é uma senhora, mas ela fala com tanta convicção daquilo, que você vê que a idade dela não limita ela de pregar o evangelho. E ela está ali no TikTok pregando o evangelho, vai ser a coisa mais linda, na simplicidade. Errando as palavrinhas, mas está ali. Vocês têm que orar, vocês têm que ler a Bíblia. O valor de, quando estiver difícil, clame ao Senhor que Ele vai entrar com providência. E você vê coisa linda. Ou seja, não importa se você é uma criança, não importa se você é um adolescente, se você é um jovem, se você é um adulto, se você é está na terceira idade, não importa. Se o seu coração queima por almas, Deus vai te levar em lugares para você pregar o Evangelho. Para anunciar, e quando eu falo pregar o evangelho, meus irmãos, não estou aqui você montar um esboço, uma pregação, não. Às vezes um simples... Sabe, uma simples palavra, uma simples instrução, um simples conselho, você pode mudar uma vida. Um simples conselho. E as pessoas vão chegar até nós, mas a colheita é grande. A colheita é grande. Sabe, por isso, meus irmãos, que eu acredito muito, eu sei que a Bíblia fala que os últimos dias seriam difíceis, sim, mas enquanto a igreja está aqui na terra, ainda há mudança. Enquanto a igreja está aqui na terra, ainda podemos ver melhoria na cidade, podemos ver a criminalidade diminuindo. Talvez não vai ser no mundo inteiro, mas se nós orarmos, se nós nos posicionarmos, se a igreja de Suzano se posicionar, nós vamos ver mudança em Suzano. Simples. Porque, meus irmãos, quem é maior? É o diabo ou é Deus? Pensa comigo.
A Bíblia fala que o Espírito de Deus está na terra ainda, e é Ele que impede que o inimigo realmente atue. Quando Jesus arrebatar a igreja, aí o negócio fica feio. Aí o negócio vai ficar complicado. Mas enquanto a igreja está na terra, nós não podemos nos conformar com a criminalidade, nós não podemos nos conformar com jovens se perdendo, nós não podemos nos conformar com famílias sendo destruídas. Por quê? Porque existe uma igreja que prega o evangelho. Mas existe uma luta para que essas pessoas vejam isso. Mas ainda há remédio, ainda há esperança. Então eu não posso me iludir e falar assim, o mundo está em crueldade, o mundo está difícil. Sim, eu sei, mas eu não vou ficar focando nisso. Porque eu estou compromissado com uma mensagem, eu estou compromissado com uma missão, levar esperança, levar uma luz para quem está perdido. Meus irmãos, se nós ficarmos presos nas desgraças, nas tristezas, nas coisas deste mundo, nós não vamos ter força para pregar o evangelho. Paulo não ficou preso, eu estou sendo perseguido, eu estou passando fome. Não, ele ia e pregava, ele ia e fazia. Depois, em alguns relatos, ele já eu estou aqui, passando coisa, mas eu estou pregando, eu continuo, eu estou seguindo. Ou seja, as dificuldades não podem nos parar na missão que Deus colocou sobre as nossas mãos. E aí você vê Jesus falando dessa colheita maravilhosa, que coisa incrível, a terra está pronta, a colheita está pronta, mas são poucos os trabalhadores. E aqui, talvez, na nossa mentalidade humana, qual seria a tarefa? Se você tem um terreno muito grande, e aí eu preciso carpinar esse terreno, eu preciso preparar. O que você ia fazer? Recrutar pessoas. Certo? Não é a atitude mais comum? Ô irmão, você não quer trabalhar um dia lá na minha chácara lá? Eu vou dar um trato lá, eu te pago a diária. É o comum que a gente faria. Mas Jesus não fez isso. Qual foi a palavra de Jesus? Orem ao Senhor. Rogai ao Senhor. Meus irmãos, entenda. E por que devemos rogar? Olha só, ore ao Senhor da colheita. Porque a terra não é nossa. A terra não é nossa. Essa colheita não é nossa. Ore para o Senhor da colheita, para que Ele nos envie trabalhadores. Meus irmãos, não sou eu que recruto alguém. Eu posso chegar aqui e falar assim, irmão, vamos lá evangelizar. Eu posso. Mas se não nascer no coração daquela pessoa que também tem essa missão, ele pode até ir por obediência, mas talvez não vai ter fruto naquilo que ele faz. Porque o que Jesus nos ensina aqui é, ore ao Senhor, para que Ele nos envie trabalhadores. E aqui, meus irmãos, por que isso é tão importante? Porque tudo começa no joelho. A missão começa no joelho. A missão começa na oração. Meus irmãos, a oração, a missão, ela não começa já saindo e já vou evangelizar a cidade inteira. Não. Ela começa na oração. Eu não vou alcançar Suzano inteira só saindo daqui agora, eu vou aqui e vou começar a pregar. Eu posso tentar fazer. Mas se eu não começar em oração, a chance de ter sucesso é mínima. Porque quando eu oro, Deus prepara o ambiente. Quando eu oro, Deus prepara as almas. Quando eu oro, o Espírito Santo ele já vai na nossa frente, ele já prepara o coração para receber a palavra. Você lembra aquela... Porque, irmãos, a gente tem que entender o cenário. Todo dia que a gente sai de casa, nós carregamos uma bolsa de sementes. Se você lê a Bíblia, se você é cheio do Espírito Santo, se você é um servo fiel, você sai para trabalhar com uma bolsa de sementes. E você vai passando onde vai ser deixando semente. Você passa no trabalho e fala, Jesus te ama. Deus te abençoe e tal. Cuidado com isso aqui. Irmão, por que você estou sentindo saudade da igreja? Você começa a falar do amor de Deus onde você está. Sementes são lançadas. Mas a Bíblia vai deixar uma coisa muito clara. Que a semente é lançada, mas tem corvos, tem pássaros que querem comer a semente, tem pedras que querem sufocar a semente, tem espinhos, que são as preocupações da vida, que querem sufocar a semente. Ou seja, existe uma batalha espiritual para que a semente caia na boa terra e possa dar fruto. Isso quando a terra está ainda já boa para dar fruto, porque às vezes você tem que preparar a terra para a boa semente cair e depois germinar. Entende? Então existe uma guerra espiritual para que a mensagem chegue nos corações. Existe. E é por isso que tudo começa no joelho. Tudo começa na oração. É por isso que nós enfatizamos essa igreja, meus irmãos. A visão dessa igreja é ore. Se eu pudesse resumir a visão da nossa igreja em uma palavra é oração. Oração.
Tudo começa em oração. Por que eu digo isso? Porque se você olhar a nossa agenda ministerial, o que mais tem é projeto de oração. Se você entrar, pedir para o seu irmão, mostra ali um pouquinho o grupo dos dirigentes, vai ver, toda semana tem propósito de jejum e oração, toda semana tem campanha de oração. Aí acaba irmãos, vão ficar de 1º de fevereiro até dia 27 de fevereiro. Aí dá 2 dias de descanso. Irmãos, mais uma campanha de oração, de março até abril. Aí dá mais umas 2 semanas, uns 2 dias de coisa. Irmãos, de abril, e vai. Por quê? Porque é necessário orarmos. É necessário clamarmos. É necessário nós entendermos o valor dessa oração. Sabe, a nossa igreja é uma igreja que ama a oração. E você sabe o desafio que é ter uma vida de oração. Porque quando nós aprendemos a orar, nós aprendemos a acessar o céu. A única forma que nós temos de acessar o céu, de falar com Deus, é através da oração. Porque entenda, na oração eu falo com Deus. E Ele também fala comigo. Na Bíblia, eu ouço Deus falar comigo naquilo que na lei que já está escrita. Na palavra que já está falando, mas é na oração que eu me chego até Deus. É na oração que eu falo, Deus, está vendo essa alma? Precisa de Jesus. Jesus, Senhor, está vendo essa alma? Precisa ser alcançada. É na oração. Mas se nós não conseguimos ainda entrar neste lugar de oração, como iremos poder fazer uma missão? Não existe missão se não tem oração. Não tem. Não como Deus quer. Não como Deus deseja. Porque se tem uma coisa que Deus nos ensina lá de Gênesis, ou melhor, lá do Êxodo, se você for pegar, é que Deus não quer apenas que você faça a obra. Ele quer que você faça do jeito dele. Esse aqui é um segredo muito interessante. Você olha Moisés sendo chamado e Deus dá instrução para Moisés. E Deus nunca escondeu nada de Moisés. Falou assim, você vai lá, vai falar com o faraó, ele vai endurecer o coração, não vai deixar. E você vê toda aquela luta. Aí depois ele sai, beleza, teve a libertação. Aí depois vão para o Monte Sinai. Depois Deus dá a instrução de como tem que ser o tabernáculo. E fala assim, faça tudo conforme eu te ordenei. E isso é enfatizado várias vezes. E aí depois você vê Levítico chegando para relembrar a nova geração de que aquilo que Deus havia mandado. Deus enfatizando, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. E isso vai acontecendo. E aí você vai lá para o meio da história, quando começa a ter os reis. E Davi quer trazer a arca para Israel, para Jerusalém. E alguém tenta ajudar. Mas não como Deus queria. O que acontece? Ele morre. Então existe um princípio, fazer a obra de Deus tem um jeito certo, tem uma maneira certa, e é por isso que nós temos que ser de oração, porque é na oração que nós conseguimos ouvir de Deus a vontade dEle, como Ele quer, e nós aprendemos, somos revelados pelo Espírito Santo a vontade do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que o inimigo tanto trabalha para nós não sermos de oração, porque se nós não orarmos, nós ficamos cegos. Se nós não orarmos, nós ficamos surdos. Nós ficamos sem direção. Se nós não orarmos, nós não conseguimos saber como fazer como Deus quer. Porque é na oração. Se você olhar, por exemplo, quando foram separar Barnabé e Paulo, lembra? Eles vão ali para os gentios. A Bíblia deixa muito claro que antes de separarem, porque foi o Espírito que revelou que era Barnabé e Paulo, eles estavam em oração. Então, desde o Gênesis até o Novo Testamento, você vai ver a necessidade de orarmos e a necessidade de fazer como Deus quer. Mas se eu não oro, eu não sei como Deus quer. Entende? Porque, eu posso ler a Bíblia. Sim, mas se você também não ser de oração, como que o Espírito vai revelar para você a palavra de Deus? Porque o Espírito Santo, você pode aqui ouvir 1 hora de pregação, mas se o Espírito Santo não revelar a você a mensagem, essa palavra entra por aqui e sai por aqui. Eu posso usar palavras bonitas, eu posso fazer ilustração, eu posso desenhar, mas se o Espírito Santo não revelar a palavra no seu coração, vai chegar a semana e vai continuar a mesma coisa. Porque é o Espírito Santo que faz isso. E isso vai acontecendo como? Eu orando, eu tendo uma vida com Deus, e aí eu começo a pensar, Jesus, me ajuda a entender essa palavra, me ajuda a entender aquilo que você quer falar, e você vai falando com Deus, e Ele vai se revelando a você, e é coisa maravilhosa. Mas, como eu falei, tudo começa na oração. A missão, ela começa no joelho, ela começa na oração, e nós temos que entender que a obra de Deus não é feita por estratégias humanas, mas sim por uma estratégia que vem do céu. Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos dá a forma de fazer, e tudo começa na oração. Na sua vida é assim. Você não deveria tomar uma decisão sem orar antes.
Muito menos quando se trata de obra missionária. Você precisa ter a certeza, você precisa ter ali a direção do Espírito Santo que vem de uma vida de oração. Meus irmãos, a cada dia entender isso vai mudar a nossa vida. A cada dia da sua vida, quando você entender, tudo começa na oração, tudo começa na oração, tudo começa na oração, você vai começar a tomar decisões melhores, você vai começar a ter experiências maiores com Deus, você vai começar a ver Deus te usar para alcançar pessoas, porque tudo começa na oração. Quando eu sou de oração, eu consigo ouvir a voz do Espírito, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu consigo entender que Ele quer que eu pregue para fulano, que Ele quer que eu fale com ciclano, que Ele quer que eu abençoe o irmão. Ele vai revelando, Ele vai mostrando, porque tudo começa de uma vida de oração. E sabe, e verdadeiramente, como eu já disse, e volto a dizer, a colheita é grande. Há muitas vidas para serem alcançadas. Mas tem muitas pessoas que até querem ir, até tem disposição de evangelizar, de sair, mas peca, mas falha em começar orando. Meus irmãos, é muito empolgante eu chegar e falar assim que vamos lá na praça agora, ligar o violão, tocar e vamos para cima. Mas se a gente não tirar pelo menos ali um período de oração, uma consagração, para entender do Senhor o que Ele quer fazer e nos capacitar, talvez a gente chegue lá e não vai acontecer nada. Por isso é necessário. É Deus que prepara o caminho, é Deus que prepara nós para sermos usados por lá. É na oração que eu me arrependo, é na oração que eu começo a falar com Deus, é na oração que Ele vai me limpando, é na oração que eu vou sendo purificado, e aí eu vou ler na Bíblia, Ele vai falando comigo, eu começo a orar a Bíblia, e é tão maravilhoso essa transformação que acontece, mas tudo começa na oração. Agora, será que nós temos sido um desses trabalhadores que Jesus está falando? Será que você... Ou será que eu, podemos dizer assim, Senhor, aqui está a minha carteira de trabalho, pode me contratar que eu estou aqui. Não que o evangelho seja um contrato, mas assim, eu estou disponível. Aqui, ó, pode me usar. Será que nós somos um desses? Será que nós estamos nos colocando à disposição do Senhor a ponto de sermos usados? Sabe, será que, e se sim, se você sente isso no seu coração e fala assim, não, eu sou um desses. Se eu não sou, eu quero ser hoje. Agora a pergunta é, como você tem se preparado para isso? Ou você está tentando fazer com a sua própria força? Sabe, meus irmãos, é tão lindo isso porque a gente tem a tendência de sempre querer bolar as nossas estratégias. É normal. É humano, porque nós temos um intelecto, nós temos uma mente que pensa, nós temos uma mente que trabalha. Então, se alguém chegar e falar assim, irmã, faz um bolo, você vai pensar, tem que pensar o ingrediente, tem que pensar, é natural, você vai ter uma estratégia, você vai ter um planejamento. E às vezes a gente quer fazer da mesma forma nas coisas de Deus. E às vezes nem sempre é assim. Sabia? Às vezes a sua estratégia, por mais linda que seja, por mais bonita que seja, não vai funcionar. Não vai funcionar. E aí, a pergunta é, você tem se preparado para receber do Senhor as estratégias do alto? Você tem se preparado para saber o que Deus espera de você na obra que Ele confiou a você? Nós temos que ter essa clareza, meus irmãos. A colheita está pronta. E sabe por que esse cuidado é tão lindo? Porque se nós não tomarmos cuidado de buscar do Senhor o preparo, a estratégia, a direção, o conhecimento que Ele tem preparado para nós, nós podemos, infelizmente, danificar a colheita. Sabe, o trigo é tão lindo porque Jesus usa muito trigo muitas vezes para falar, e o trigo é sensível. Se você pegar com muita força, ele começa a soltar as pecinhas e se perde. A plantação, assim, o alface, você pega o alface, você bruta ali, vai despencar tudo. E assim vai. Ou seja, tudo tem um jeito. Até, irmãos, isso é lindo, até quando Jesus está dando a ilustração do trigo e do joio, ele fala assim, deixa crescer, calma, para que não se perca o trigo. Então, você vê, existe um cuidado de Deus, fala assim, nós não podemos fazer de qualquer maneira. Porque senão podemos agredir essa colheita maravilhosa. Entende? Então existe essa direção de Deus. Falar, será que eu sou um desses trabalhadores? Será que eu tenho me preparado para isso? E se não, se talvez eu não sou ainda um desses, o que está te impedindo disso? Isso é uma pergunta que só você pode dizer, meu irmão. A gente pode tentar deduzir, mas só você pode saber dizer o que realmente está te impedindo. Às vezes, pode ser o medo, como vai ser, como será, eu entendo isso, muito bem como é isso, mas assim, o que está te impedindo? O que está te impedindo? De dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia.
Sabe por quê, meus irmãos? O Senhor está nos chamando para trabalhar. O Senhor está nos convocando para trabalhar nessa seara. Deus está nos chamando para isso. Isso é maravilhoso. E aí, quer começar a fazer isso? Quer começar a envolver nisso? Comece orando. Comece orando. Coloque na sua lista de oração as causas do reino. Coloque na sua lista de oração as pessoas. Comece a orar com propósito nisso. Comece a dedicar tempo em oração especificamente para as vidas, para as almas, para interceder pelas pessoas. Sabe, o Senhor, e esse é tão lindo, irmãos, porque nós oramos para o Senhor porque é Ele que salva as pessoas. É Ele que toca os corações. É Ele que levanta os trabalhadores. É Ele que dá as condições e as provisões para a obra missionária acontecer. É Ele. É Ele que faz. É Ele que age. Mas nós precisamos orar. Porque tudo começa na oração. Tudo começa na intercessão. E Deus nos chama a um comprometimento na oração. Deus nos chama para isso. E sabe, e por que tudo começa na oração? Existem 3 motivos para isso, que eu listei aqui e eu queria compartilhar com a igreja. Primeiro, a oração mobiliza os trabalhadores do reino. Meus irmãos, os trabalhadores já estão na terra. Os trabalhadores para essa geração já estão na terra. E os que vão nascer vão também se preparar e vão chegar ao tempo dele. Mas já tem muito trabalhador aqui no mundo. E é o Senhor que mobiliza, que prepara, que traz eles. A você olhar o verso 17 e 38 que nós lemos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ore ao Senhor da colheita. Peça que Ele nos envie mais trabalhadores. Então, se você está vendo a necessidade de mais trabalhadores, comece a orar. Deus, nos manda. Deus, nos manda. Senhor, nos manda os trabalhadores, levanta. Deus, traz, faz o teu mover. E nós, quando entendemos isso, meus irmãos, nós vemos que eu não tenho o poder de convencer você a fazer alguma coisa, mas o Espírito Santo tem esse poder. Sabe? E é Ele que dá a garantia, é Ele que faz, é Ele que realiza essa obra maravilhosa. E é por isso que nós temos que orar. Sabe, meus irmãos, nós não podemos nos enganar com números. Porque até é aquela questão, é lindo, você pode chegar e convocar um monte de gente, vai encher a igreja. Mas quando é o Senhor que nos envia os trabalhadores, nós temos a garantia de que o Senhor nos enviou ele. Então sabemos que vai ser trabalhadores que vai trazer fruto. Sabemos que são trabalhadores que vai trazer ali, que vai trabalhar bem naquilo que foi dado. Entende? E é tão lindo isso porque você vê Jesus falando, que ele fala assim, vocês discípulos, ele fala para os discípulos, ele fala assim, e aqueles que vão vir. Ele já está prometendo, vai vir mais. Vai chegar trabalhadores. E, irmãos, isso é tão lindo porque Deus já tem os seus, meus irmãos. Deus conta com você porque você faz parte do reino. Deus conta conosco para pregar o evangelho, para ser um bom trabalhador. E sabe a coisa mais linda? Quando nós somos bons trabalhadores do reino de Deus, ou seja, bons ali servos de Cristo, isso inspira outras pessoas a querer também ser trabalhadores. Meus irmãos, isso é a coisa mais linda. O nosso desejo de verdade é que quando pessoas se chegarem até nós e falarem assim, cara, que linda essa obra, que coisa maravilhosa, olha a organização, olha como que o irmão me recebe, olha como o irmão me trata, e isso vai fazer com que ele também queira ser assim. Quantas pessoas do nosso meio falam que o motivo de eles permanecerem aqui na igreja foi a recepção. É por isso, meus irmãos, que quando a gente entende isso, a gente fala assim, ei, se eu fui colocar na recepção, eu vou estar com um sorriso na cara. Não importa se eu estou com o dia pior, não, meu irmão não tem culpa dos meus problemas. Meu irmão, eu vou depois orar e Deus vai resolver. Mas assim, eu estou na portaria, eu vou com um sorriso na cara, meu irmão, seja muito bem-vindo. E não é que estou forçando, não, é porque ali eu estou sendo um ministro, um trabalhador do reino, e eu não posso tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. É por isso, eu vou tocar, então eu preciso dar o meu melhor. Eu vou pregar, eu vou precisar dar o meu melhor. Eu vou limpar a igreja, eu preciso dar o meu melhor. Por quê? Porque eu não estou aqui fazendo um trabalho voluntário. Eu sei que a gente fala, é um voluntário. Sim, é voluntário aqui na igreja. Mas para Deus você foi convocado para isso. Você foi chamado por Deus para fazer uma obra para Deus. A gente costuma dizer, né, às vezes no grupo de louvor, ou até no jovem assim, é voluntário até dizer sim. É voluntário até dizer sim.
Quando você fala assim, sim, Senhor, eis-me aqui, agora eu tenho um jeito de andar, tem uma coisa para fazer, tem um cumprimento a ser feito, tem um regimento, tem uma regra, tem um estatuto, tem uma norma. E quando você vai conhecendo, você vai vendo que coisa maravilhosa. Por isso, aí eu volto a dizer, os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor, jamais é pesarosa. Jamais é difícil, mas é que às vezes o nosso coração, a nossa mente está tão fechada, ou quer fazer tanto da nossa maneira, que nós não nos abrimos para o novo de Deus, para a vontade de Deus. Às vezes a gente não aprendeu, eu vou tentar ver, se vou pelo menos tentar fazer o que você está falando. Tem pessoas que nem tentam fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que nem, sabe, se abre um pouquinho, eu vou ouvir o que o meu pastor está falando, eu vou ouvir o que o meu líder está falando, vou tentar pelo menos. Tem pessoas que se fecham de uma tal maneira que, não, pastor, não vai dar certo não. Você já está dizendo que não vai dar certo. Você já está se fechando para a estratégia de Deus. Então, Deus ele nos chama para isso. Porque quando nós oramos para que Deus envie trabalhadores, nós vemos isso acontecer. Nós vemos Deus mover pessoas, trazer pessoas, enviar pessoas, levantar pessoas para fazer essa obra de Deus. E aí, a gente continua. Por que eu devo orar? Por que tudo começa na oração? Porque a oração prepara oportunidades para o Evangelho. É na oração, meus irmãos, que a gente vê tudo se movendo. Eu não tenho o poder de abrir porta nenhuma. Só da sua casa se você tiver a chave. Mas, entenda, quando nós aprendemos a orar, Deus ele vai movendo, ele vai agindo, ele vai preparando os caminhos, ele abre onde não tem porta, ele faz a porta se for preciso, ele toca o coração do irmão. Irmãos, é tão lindo porque você, sabe um exemplo disso, que tudo começa nessa direção de Deus que você vai ouvindo? Você percebe, Jesus vai fazer a Páscoa, e ele fala, vai em tal lugar, tem uma pessoa, a casa está preparada. Mas os discípulos não sabiam disso. Quem deu a instrução foi Jesus. Da mesma forma serve para nós. Deus já tem a casa preparada, já tem o caminho preparado, já tem a porta preparada. Mas se nós não orarmos, nós não vamos ver isso acontecer. Porque Deus não vai fazer? Não, Deus quer fazer. Mas se você olhar lá para o Antigo Testamento, você caminha para Daniel e você vê que Daniel se propôs a orar, se propôs a buscar o Senhor. E ele fez um propósito de 21 dias, buscando o Senhor. E é interessante que a Bíblia vai falar, e Deus ele vai dizendo para Daniel, Daniel, no primeiro dia, eu ouvi essa oração. No primeiro dia. Mas, tinha espíritos malignos, tinha demônios, tinha ali governadores ali no mundo espiritual que estavam impedindo a bênção de chegar. Entende por que nós temos que orar? Meus irmãos, a vitória já é nossa, em nome de Jesus. As almas que Deus quer salvar, Deus já sabe quem são. E Deus já está tudo preparado, está tocando o coração agora de pessoas que daqui uma semana vai chegar. Mas existe uma batalha espiritual porque o diabo também vendo o mover de Deus, sabendo que Deus quer fazer uma coisa, ele começa a colocar seta, começa a colocar impedimento, começa a colocar empecilhos. E aí você convidou o irmão para vir. Aí no domingo, bem 4h15, chega uma visita na casa dele, e aí ele não veio no culto porque tinha uma visita. Aí você fala, é normal? Não, é batalha espiritual. Entende? Então, quando nós somos espirituais e quando nós entendemos isso, entenda, você convidou alguém para estar no culto, comece a orar. Ore, mas ore. Ore com vontade, porque vai precisar. Porque às vezes, como pode dizer, aquilo que não era previsto, o imprevisto, na verdade não é imprevisto, é seta do diabo. Às vezes o imprevisto é batalha espiritual. Às vezes a nossa cabeça foi só imprevisto. Irmão, não. Às vezes foi espiritual. Porque teve gente, foi espírito maligno que estava ali trabalhando para que aquilo não acontecesse. Porque, meus irmãos, o diabo não tem poder de ler nossa mente, mas ele é esperto. Ele sabe ver o ambiente. Ele viu você convidando fulano. Ele viu a mensagem que você mandou, o áudio que você mandou para o irmão, vamos lá no culto. Ele viu. E aí, eu vindo isso, sabendo disso, ele falou, opa, tem que trabalhar aqui para impedir. E é por isso que ora. Porque quando nós oramos, Deus prepara oportunidades, Deus prepara. E aí como você vê isso? Perceba, Colossenses capítulo 4, verso 3. Diz assim, orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. E é por esse motivo que eu sou prisioneiro. Perceba, ore também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades. Paulo está pedindo à igreja, ore, para que Deus dê oportunidade de pregar o Evangelho. Aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, vai falar, finalmente, irmãos, pedimos que orem por nós.
Ore para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e seja honrado por onde quer que vá, como aconteceu quando chegou a vocês. Meus irmãos, a nossa oração fala: Deus, faz como aconteceu comigo. É isso. Faz na vida do meu irmão como aconteceu comigo. Meus irmãos, eu lembro quando eu era criança, minha mãe não precisava falar: filho, vai para a igreja. Não. Porque eu entendi, a igreja era o meu lugar de refúgio na época. Eu era na igreja que eu tinha esperança, era na igreja que, mesmo criança, eu ia pintar o desenho, mas ali eu ouvia a palavra de Deus, e aquilo era cair uma semente no meu coração. Era na igreja que eu era meio ali estimulado a decorar versículos, a palavra já estava entrando no meu coração. Então, a nossa oração é: Deus, assim como foi comigo, que seja com meu irmão. Que assim como foi comigo quando eu era criança, que seja com as crianças que vão chegar. Que assim como foi comigo quando eu era adolescente, que amava a presença de Deus, que seja com os nossos jovens. Ou com aqueles que vão chegar. Que eles cheguem aqui e sintam tanta presença de Deus, que eles falem assim: Deus, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Ah, meu pai ainda não é salvo, ok, mas eu quero o Senhor. E eles vão começar a buscar, assim como a gente viu acontecer. Quantos adolescentes aqui que os pais nem cristãos eram, e eles vinham, e tocavam, e faziam. Entende? A gente via. E às vezes até os pais que não eram cristãos falavam assim, admiravam assim: nossa, olha, a ponto, meus irmãos, que eu já vi, eu já ouvi, tá? O pai, a mãe, a avó falar assim: quando o meu neto, meu filho era de lá, ele era obediente. Ele fazia certinho. Depois que ele saiu, ele desandou. Mas quando ele estava lá, ele obedecia. Ele não saía sem avisar. Ou seja, até quem não era cristão entendia a diferença. É isso que nós temos que orar, meus irmãos, para que Deus prepare a oportunidade, para que o evangelho chegue até essas pessoas, porque é o Senhor que abre as portas, é o Senhor que prepara os corações, é o Senhor que faz isso. Agora, sabe, sempre tem pessoas para ir pregar o evangelho, sempre tem pessoas para anunciar, mas é o Senhor que abre essas portas. Meus irmãos, quando nós cair no nosso coração essa importância de orar e nós realmente nos dispormos a fazer a vontade de Deus, Ele vai abrir as portas, Ele vai colocar a pessoa na sua frente, você não vê aquela pessoa, você vai encontrar ela, vai falar assim, e não é à toa, é porque Deus quer que você seja usado. Entende? Então Deus, Ele vai abrindo as portas, mas sabe o que acontece? A gente está tão desatento, às vezes a gente está tão preso no nosso dia a dia, a gente fica assim, tanto no nosso conteúdo, naquilo que a gente consome, em assistir uma série, em ver um conteúdo na rede social, a gente vai no trem, a gente fica tão preso no celular que a gente não vê o irmão chorando do lado. É isso que acontece. Ah, tem que ir lá em Mogi, aí você pega o trem, aí você está tão ali no celular, põe o fone, você ouve, você não vê o irmão lá que está às vezes chorando, o irmão que está lá preocupado, aí às vezes está lá o rapazinho lá pedindo uma esmola, um dinheiro porque ele está sem o que comer, mas você está lá no celular preso. Às vezes, infelizmente, até a pessoa que precisa sentar no lugar certo, você não vê e não dá lugar para ela, porque você está tão preso no seu mundo. Entende? Meus irmãos, eu lembro quando a experiência que a gente teve no sábado retrasado, que foi algo lindo. A gente estava indo para Osasco, Wake Up, foi algo maravilhoso. Do nada a gente começou, vamos tocar? Vamos cantar. A gente não saiu pregando, a gente saiu tocando, começou a cantar. A gente estava no nosso banquinho, sentadinho, só tocando violão. E os jovens cantando. Daqui a pouco a gente só via um cantando aqui de pouquinho aqui. Aí assim, eu estava tocando aí algumas horas, então eu nem estava prestando muita atenção, mas depois os jovens assim, o irmão lá estava chorando, o irmão lá estava, depois tem uma hora que a gente saiu do trem, estava todo mundo cantando junto. Ué, Deus prepara oportunidades. Então é interessante, porque na hora até chegava às vezes o policial, a gente ficava até um pouco assim, e aí, será que ele vai, porque a gente está aqui só no nosso cantinho, e ele ficava ouvindo assim e tal, ou seja, Deus prepara oportunidades. Entende? Deus abre caminhos. E a gente foi de Suzano até Osasco. Parando um pouquinho ali, às vezes por causa do muito cheio, mas cantando, adorando. A gente não precisou pregar. Mas tem pessoas ali que certamente, quando ouviu uma canção, ela foi tocada. Talvez ela saiu de casa brigada com o esposo, ou brigada com a esposa, não sabia como pagar a conta, e talvez cantou, aquieta minha alma lá, ela pôde ter um refrigério. Entende? A gente não sabe, mas Deus prepara oportunidades. Agora, estamos dispostos? A gente só fez aquilo que a gente está acostumado, tocar violão e cantar. E tocou vidas, e foram vidas sendo tocadas. Então, Deus, Ele prepara, mas tudo começa na oração. Porque uma semana antes, os jovens estavam orando. Uma semana antes, os jovens estavam jejuando. Ou seja, então o cenário estava preparado. O ambiente estava preparado. Nós estávamos preparados porque estávamos ali em consagração, buscando ao Senhor. Então, quando a gente chega, quando o servo chega preparado, Deus, Ele vai abrindo porta, vai movendo e vai agindo.
E não é esforço nosso, é Deus que faz. Sabe? Então, irmãos, quando nós oramos, nós entendemos isso. E para terminar, a oração é tão importante, porque é através dela que nós ganhamos ousadia e poder espiritual. Meus irmãos, se você sofre muito de ter coragem de pregar o evangelho, você precisa descer mais na oração. Porque é na oração que você é revestido, é na oração que você é fortalecido. Quando você começar a orar e você começa a ser ali renovado pelo Senhor, você vai ser constrangido a falar do amor de Deus. Porque Ele vai te revelando os mistérios. Tem vidas para ser alcançadas. Sabe, meus irmãos, Deus está nos chamando para ser usados na oração. Às vezes a gente é muito medíocre na oração. Como assim? A gente, Senhor, abençoa, irmão. Abençoa. Começa a orar com ousadia. Começa a clamar a Deus com coragem. Se você começar a orar com coragem, com ousadia, fica tranquilo, Ele vai te dar ousadia também para falar do amor de Deus para outra pessoa. Sabe, é por isso que a gente às vezes enfatiza a importância de orar em voz alta, de clamar, porque, meus irmãos, quando a gente entra para interceder para alguém, não é uma oração de falar assim, oi Deus, está tudo bem com o Senhor? Não, é uma guerra espiritual. Círculo de oração, campanha de oração, é guerra espiritual. Sabe, é uma batalha. Por isso que ora em voz alta, clama, por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual. E nós precisamos entender isso, e nós precisamos abraçar isso e clamar a Deus, nos dê ousadia, nos dê poder espiritual para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. E aí onde você vai entender isso? Atos capítulo 4, verso 31, olha só, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, esse cenário aqui, a igreja começou a ser perseguida, a igreja estava ali, e eles começam a orar, Deus, enche-nos, estende as suas mãos e nos dê ousadia para anunciar as boas novas. Esse cenário, depois você lê Atos 4, é lindo, porque eles começam a pregar e começam a ter as perseguições, e ele começa a falar, Deus, nos enche de ousadia, nos enche de autoridade para pregar o evangelho. Eles não pediram, nos tira a luta, não, ele falou, nos dê ousadia para anunciar as boas novas. Aí a gente vai para Efésios 6,19 e vê, orai por mim, Paulo falando, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para que com confiança fazer notório o ministério do evangelho. Meus irmãos, Deus, Ele quer nos revestir para que nós possamos não somente falar do amor de Deus, mas falar com confiança, com certeza. Deus nós oremos hoje para que Deus tire toda a dúvida do seu coração sobre o Evangelho. Você não pode ter dúvida do Evangelho. Você não pode ter dúvida do plano de salvação na sua vida. Você não pode ter dúvida daquilo que Cristo fez naquela cruz. Talvez o que te faz, às vezes, ter medo e ficar ali apreensivo de falar do amor de Deus é porque ainda te falta certeza e confiança do Evangelho de Cristo, da mensagem que foi anunciada. E é na oração que nós ganhamos essa ousadia e poder espiritual para fazer. E Paulo ora, e a igreja, ó Deus, estende as tuas mãos. Irmãos, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a igreja. Estão estendidas. Se você se posicionar, se você buscar o Senhor, pode orar pelo enfermo, vai ser curado. Não porque a gente pode, porque Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, orarão pelos enfermos e eles serão curados. Mas nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé para clamar, para buscar, para falar, Deus, enche-me, nos dê ousadia. Sabe, que possamos orar, Deus, nos dê Suzano. Nos dê Suzano. Sabe, a Bíblia fala que Deus vai dar nações. Meu irmão, que nós possamos nos empolgar para Deus, nos dê Suzano. Eu sou tão pequenininho. Não é pequenininho não, para o tamanho do nosso Deus, nós não somos pequenos não. Nós estamos no lugar certo, na estratégia certa. Essa igreja não foi colocada à toa, é um plano de Deus. Nós estamos aqui, do ladinho da Santa Casa. Meus irmãos, eu creio que o que a Santa Casa não resolver, a igreja resolve. Simples. O irmão vai lá fazer o exame, vai demorar 4 horas para sair o resultado. Vem aqui que a cura vai ter. Não porque a gente pode, porque o nome de Jesus está aqui. Porque o nome de Jesus faz isso. Porque o nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não é um Deus de Baal, um Deus que o povo serve, que faz um trabalho, dura uma semana e depois para de funcionar. Não, o que Deus faz é permanente. O que Deus faz é poderoso. Ou seja, eu creio que se nós nos posicionarmos para Deus, nos dê Suzano, Deus nos dê esse Vila Figueira. Vamos começar, Deus, nos dê Vila Figueira. Senhor, irmãos, nós não podemos aceitar ver este bairro, a nossa igreja aqui, e ver as vidas indo para o inferno. Nós não podemos aceitar isso. Talvez a pessoa feche o coração e não vai, ok, mas se depender de nós,
Ah, meu irmão, se nós nos posicionarmos, se nós realmente abraçarmos a oração pelas vidas, meu irmão, esse irmão vai ficar com a orelha tão grande, tão que vai ouvir nossas orações. Vai. Por quê? Porque se nós realmente amarmos as vidas e falar, Deus, alcança fulano, alcança ciclano, alcança, alcança, alcança. Quanto mais pedimos, mais o Senhor vai fazer. Ah, por quê? Porque Ele falou. Se vocês pedirem ao Pai, tudo que pedirem, em meu nome, recebereis. Agora você me responde. Você acha que Deus não vai responder você pedir por almas? Você acha que Deus não vai te responder? Fala, Deus, me dá almas. Senhor, me ajuda a alcançar vidas. Senhor, salva as vidas. Senhor, salve. Você acha que Deus não vai responder? Vai, meus irmãos. Sabe por quê? Porque tudo que a gente pede, segundo a vontade dEle, conforme a vontade dEle, Ele atende, se nós não duvidarmos. Mas nós precisamos nos posicionar. Por isso, meus irmãos, só para enfatizar novamente, a oração é o canal que o Senhor da Seara mobiliza os trabalhadores. Ou seja, é através da oração que Ele prepara os trabalhadores para o reino. Por isso, ore para que Deus nos envie trabalhadores, para que Deus levante nesse tempo. Ore. A oração prepara o campo. Ou seja, é através da oração que as portas as portas são abertas e os caminhos são pavimentados para que o evangelho chegue até lá. E ore, porque a oração é a fonte da nossa ousadia espiritual, nos capacitando a enfrentar batalhas e anunciar a palavra de Deus com confiança e ousadia. Sabe, meus irmãos, por isso o desafio ele é claro e nítido para nós. A colheita é grande. A colheita é grande. Isso é uma certeza. A colheita é grande. Mas são poucos trabalhadores. E Deus conta comigo e com você para ser um trabalhador. Sabe, se nós realmente estivermos comprometidos com essa chamada, e isso não tem a ver com cargo, isso não tem a ver com você ter o título de missionário ou coisa do tipo. Isso tem a ver de você entender o porquê que você está nessa terra. Isso tem a ver de você entender por que estamos aqui. Porque, meus irmãos, entenda, se a vontade de Deus fosse só nos salvar, nós estaríamos já no céu. Se a vontade de Deus fosse nos salvar, a gente era salvo e arrebatado. Salvo e arrebatado. Salvo e arrebatado. Salvo e arrebatado. Seria assim. Mas por que Ele nos permite aqui? Nos permite estar aqui? Porque Ele nos comissionou de uma missão. A missão mais maravilhosa, mais incrível, que é mais preciosa que qualquer vaga de emprego, que é mais preciosa que qualquer promoção. Você pode ser PhD em qualquer coisa, ainda não se compara com a honra, com a glória, com a oportunidade que Deus nos dá de poder pregar o Evangelho. Porque isso era algo que Ele podia dar para qualquer outro anjo, qualquer outra criatura, mas Ele confiou a nós, seus filhos. E sabe o que me empolga mais ainda? Porque Jesus, quando olha para a multidão, Ele tinha acabado de curar enfermos, de curar paralíticos, de fazer coisas maravilhosas. E aí, certo momento, Ele fala, vocês farão obras maiores. Ah, meu irmão, isso precisa te empolgar. Isso precisa te empolgar. Se talvez não está empolgando o seu coração, você precisa falar, Deus, aumenta a minha fé para ver isso. Porque Deus nos deu a certeza, iremos fazer obras maiores. É por isso que eu estou louco para ver paralítico andar. Estou louco para ver defunto andar. Vai ser assustador, mas vai ser incrível. Sabe, nós precisamos ter isso no nosso coração, meus irmãos. Se coloca de pé.